Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Na verdade, a mensagem de hoje é um chamado, é uma santa convocação para que nós atentemos para a mensagem da cruz e não nos deixemos manipular por falsos ensinos. Vamos abrir nossa Bíblia hoje no Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, de 1 a 11. A tentação de Jesus, é um texto bastante conhecido. Diz assim a palavra do Senhor: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai celestial, clamamos a Ti, Senhor, confiados no poder que há no sangue de Jesus, que o Senhor venha ministrar essa palavra ao nosso coração de uma maneira viva, que nenhum de nós deixe de perceber aquilo que o Espírito deseja ministrar no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, a gente tem trazido uma série de mensagens voltadas à exortação do povo de Deus, para que nós possamos voltar ao verdadeiro Evangelho, para que nós possamos buscar a presença de Deus de todo o nosso coração e que venhamos aprender a discernir, sobretudo, os falsos ensinos. A tentação de Jesus no deserto da Judéia nos ensina lições preciosas. E o texto relata logo no início que o nosso Senhor foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Como é que a gente consegue entender uma afirmação como esta? O Jesus homem precisava experimentar tudo o que experimentamos, e o autor de Hebreus corrobora com esta afirmação ao dizer: pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos o sumo sacerdote supremo, que a nossa semelhança foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. Por isso ele pode se compadecer de nós, porque ele sabe exatamente aquilo que sentimos. Note que na tentação de Jesus o adversário foi nos 3 pontos cruciais do homem. Isso é muito interessante, porque ele continua usando a mesma estratégia que usou com Cristo. Ele continua usando nos nossos dias, pelos séculos dos séculos. Primeiro, a necessidade física do Senhor. Ele chegou na hora da maior fraqueza, da maior fragilidade. Jesus estava com fome, Jesus estava cansado. E aí o texto diz nos versículos 2 a 4: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Como nós precisamos atentar para essas 3 áreas específicas. Como nós precisamos
clamar ao Senhor que Ele esteja continuamente nos ensinando e outra vez. Certo pensador cristão disse que nós precisamos ser mais lembrados que instruídos. Segundo lugar, a necessidade de reconhecimento, ou seja, a vaidade pessoal através do exibicionismo. E mais uma vez, pondo em dúvida a paternidade de Deus. Versículos 5 a 7. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos ele o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Isso me fez lembrar agora um relato, um vídeo que eu cheguei a ver, o vídeo da ação do tal pregador, que resolveu mostrar que o Senhor o livraria de uma picada de cobra. Então ele prega numa exaltação muito grande e mostrando que aquela cobra não faria mal a ele, assim como aconteceu com o apóstolo Paulo. Cada história de um servo de Deus é única. E nós não podemos tirar a doutrina de Atos dos Apóstolos, por exemplo, de experiências pessoais. E aquele pregadorzinho, recentemente, brincando no púlpito com aquela cobra, tentou a Deus. Foi picado e morreu no púlpito. Seríssimo. Em terceiro lugar, por último, o último ponto da tentação, o poder das riquezas. E aqui vai em cima do evangelho, do falso evangelho da prosperidade. Versículos 8 a 11. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhe disse: tudo isto lhe darei se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo deixou, e anjos vieram e o serviram. Aqui pede algumas reflexões a respeito daquilo que nós ouvimos. Primeira, depois de um prolongado jejum, exatamente na hora da fome, do esgotamento e numa sequência de apelos tirados cuidadosamente das Escrituras, fora dos seus respectivos contextos, é claro, o tentador desafia primeiro o Senhor a transformar pedras em pães. Em seguida sugere que Jesus se jogue do alto do templo e por último lhe mostra todos os reinos do mundo e promete dar tudo ao Senhor se ele prostrado o adorasse. Será que isso soa familiar com muitas coisas, muitas mensagens que nós temos ouvido nos últimos tempos? Segundo lugar, notem que todas as tentações foram cuidadosamente tiradas das Escrituras e o Senhor venceu todas usando as Escrituras. Como tem sido fácil semear falsos ensinos desde aqueles dias. Como é fácil retalhar as Escrituras para se respaldar o que se quer. Por isso é tão importante que você leia a palavra, que você medite na palavra, que você estude as Escrituras, que você peça ao Espírito de Deus, que ministre ao seu coração a palavra. Você está ouvindo essa palavra agora, não vá na minha conversa, vá para a Escritura, pergunte ao Espírito de Deus se verdadeiramente as coisas são assim, e assim siga aquilo que a palavra tem dito. Em terceiro lugar, eu creio que o maldito evangelho da prosperidade teve o seu início ali. Sim, foi apregoado pela primeira vez no deserto da Judéia pelo príncipe das trevas e tem conseguido cada vez mais adeptos. Tem uma frase do reverendo Augusto Nicodemos que diz o seguinte: o símbolo do cristianismo é uma cruz, não uma escada. Se aquele príncipe infernal ousou tentar o próprio Filho de Deus ao lhe oferecer todos os reinos do mundo e dizer: tudo isto lhe darei se você se prostrar e me adorar, o que não fará
com simples mortais, cheios de cobiça, insatisfação e ingratidão como nós. Em quarto lugar, fiquemos atentos e não nos deixemos seduzir por mensagens de fundamentação duvidosa. Não se chega à ressurreição sem passar pela cruz. Toda palavra tem que ser bem fundamentada na própria palavra. É a Bíblia explicando a Bíblia. Coisas espirituais se discernem espiritualmente. E assim a gente segue na força que o Senhor supre. O que é que nós podemos aprender aqui rapidamente nessa breve mensagem, como todas as demais? Primeiro, quantas vezes não ouvimos emissários do adversário enviados para semear dúvida em nossos corações em relação à real paternidade de Deus? Até os mais experimentados, numa hora ou outra, são tentados. Quem não foi tentado? Por isso a necessidade de orar e vigiar. E o Senhor insiste com essa advertência de Gênesis a Apocalipse. Orar e vigiar. Segundo lugar, quanta mensagem com origem na mente maligna de manipuladores da palavra de Deus tem sido usada pelo adversário para confundir e semear dúvidas na cabeça dos tolos. Clamemos, oremos e vigiemos para que não caiamos em tentação. Em terceiro lugar, servos fiéis do Senhor passam por dificuldades financeiras, sim, atravessam estreitos e desertos abrasadores, enfrentam enfermidades graves e podem ser curados ou não, muitos até morreram, passam por perdas de entes queridos, e se o propósito de Deus for que o glorifiquemos em meio a essas aflições. O próprio Jesus disse: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor venceu para nos habilitar também a vencer. E o próprio Mestre nos deu todo o equipamento para que nós sejamos mais que vencedores. E por último, é tempo de acordarmos e deixar de ser meninos na fé. Vamos orar uns pelos outros. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos clamar a Ti por todos aqueles que nos ouvem, pelas famílias, por essa pandemia que parece não ter fim, que o Senhor esteja usando esse megafone para despertar a quantos são escolhidos Teus para que ouçam a Tua palavra e se acheguem a Ti, e que em nome de Jesus haja cura para a nossa nação, que o Senhor levante servos de Deus, levante homens de Deus sobre esta nação, e que o Seu nome seja em tudo glorificado, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que as consolações e comunhão do Santo Espírito estejam sobre todos vocês e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém, amém e amém.